Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 19 de setembro de 2016, às 14h30. Quero inicialmente justificar aos senhores advogados presentes e partes de que estou excepcionalmente abrindo a sessão em razão que o nosso presidente, o desembargador José Eduardo, encontra-se nesse momento na posse da sua esposa como conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência, CONPED, um conselho estadual. Ela assume a doutora Rita de Cássia Rig Rodrigues Chaves, que já reconhecidamente faz um trabalho social de altíssimo relevo e de altíssima importância na sociedade, eu diria, mineira, né? E hoje ela está assumindo, né, com muita honra, imagino, né, mas também com muita, eu diria, justa, né, a assunção dela, essa função de conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência, e nós não poderíamos deixar de fazer esse registro em nome da primeira turma, né? Obviamente que o nosso presidente está pessoalmente fazendo essa homenagem à sua esposa, mas nós, colegas de turma que somos, também vamos aderir isso aqui institucionalmente e pessoalmente, enquanto membros da turma presentes nessa sessão, desejando à doutora Rita pleno êxito nesse novo mistério que ela vai desempenhar no Conselho, desejando boa sorte, sucesso, porque sabemos da sua competência e da sua dedicação, que serão, ao final, coroadas de pleno êxito, né? Então, gostaria de fazer esse registro em ata e oficiar a doutora Rita, obviamente a toda a família, inclusive ao desembargador, parabenizando-os e felicitando-os e, né, desejando a ela toda a sorte e todo o êxito nessa nova empreitada. E faço esse registro aqui da mesa, mas vou retornar ao meu lugar, porque daqui a pouco o doutor desembargador Zé Eduardo vai estar presente, para que o sistema não tenha que ser reiniciado. Eu vi aqui a mesa da presidência, em deferência aos senhores advogados, né, em respeito à presença dos senhores, mas peço licença para sentar, sem nenhum desrespeito à presença dos senhores, mas por questão operacional da sessão, né, para que a gente não tenha perda de tempo de reinicialização do sistema no meio dos trabalhos. O computador fica só à espera dele aqui. Se nos permite, Excelência, aderir à vossa manifestação em nome próprio dos colegas aqui presentes, da AMAT, da ABRAT e da OAB. Okay. Muito obrigado. Será feito o registro também do Ministério Público, dos senhores servidores da Casa. Então, não é que a presidência vai ficar acéfala, mas ela vai ficar momentaneamente transferida até que o presidente efetivo chegue. Então, eu vou assumir interinamente a presidência ali do meu local e vamos dar, como o desembargador Zé Eduardo não está presente, nós vamos dar início ao julgamento dos únicos processos em que ele não atua, para que a gente possa ganhar tempo e não ficar aqui com a pauta paralisada. Ele deve chegar em poucos minutos. A posse, salvo engano, era às 14h, já deve estar lá nos trâmites finais. Eu não imagino que ele demore mais muito tempo. Mas, para a gente não perder tempo, eu peço licença, vou descer a meu lugar ali de honra e realizar a presidência temporária ali de baixo. Mas estou ali na presidência à disposição dos senhores. Dá licença. Eu volto aqui. Posso apregoar o primeiro? Pode o primeiro? O primeiro processo é o processo físico. É o 21 da pauta, 14/2016, procedência 46ª Vara de Belo Horizonte. Agravante, Aline Vieira Alves e Banco Santander Brasil S.A., Fidelity Nacional Serviço de Tratamento e Documentos e Informações Limitada. Relatora é a doutora Maria Cecília, doutor Vicente é o segundo votante e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito para sustentação oral, doutor Gustavo. A palavra é Gustavo Francisco pela terceira agravante.
A palavra da esmagadora Cecília, relator. Na minha proposta de voto, eu não estou conhecendo dos agravos de petição interpostos pelas executadas em razão de não estar o juízo garantido. Conheço do agravo de petição da exequente, no mérito confiro-lhe parcial provimento, confiro-lhe provimento para 1. Manter os cálculos periciais no que tange à apuração da parcela adicional da PLR. 2. Manter os cálculos periciais em relação à comissão percebida pelo paradigma Alain Barbosa Lauar nos meses de setembro a dezembro de 2010. E 3. Determinar a retificação dos cálculos, incluindo-se nestes a obrigação de pagar integralmente a verba PLR de 2008 e de 2009, custas de R$ 44,26 pelas executadas. Só para orientar a sustentação oral do doutor, eu não estou conhecendo por causa do seguro garantia. Foi feito... Eu entendi que não houve a garantia do juízo, mas tentou-se fazer a garantia do juízo utilizando um seguro garantia, que tem uma série de cláusulas que podem inviabilizar a execução da garantia, que visa assegurar crédito de natureza alimentar. É, nesse sentido, não conhecimento do agravo de petição das executadas. Com a palavra, o procurador. Excelência, boa tarde a todos. Com relação ao não conhecimento, peço vênia porque a folha 1048 foi convolada em penhora a citada apólice e, após isso, houve o trâmite natural do processo, inclusive com a julgamento de embargos. Caso não seja conhecido o agravo de petição por esse motivo, talvez haja uma inversão aí, ou um cerceamento de defesa por parte das reclamadas, especialmente da Fidelity, né, com a qual não concorda, né, a reclamada com a permissa vênia. Com relação ao agravo de petição que foi interposto, como é que eu poderia fazer? Poderia ouvir, aguardar, né? Divergente, né? A relatora quer fazer alguma consideração? É isso. Na verdade, eu cito aqui jurisprudência nossa, do TST, e aponto os aspectos em que esse seguro-garantia não serviria. Por exemplo, para liberação de parcela incontroversa, tem uma série de requisitos que não atendem à execução provisória da forma como ela deve transcorrer. E está tudo aqui no voto. O doutor vai ter notícia depois e vai poder, se for o caso, embargar, recorrer. É mais no sentido dessa cerceio de defesa que ele está alegando. Excelência quer fazer? Na verdade, ele está alegando a partir do acórdão. Né? Não existe arguição no agravo de petição dele nesse sentido. Bom, revisor, tem alguma? Estou de acordo. Eu fiz essa ponderação porque nós até discutimos um caso próximo a esse, né, dessa questão, a aplicação novo do CPC da famosa decisão surpresa, talvez seja mais nesse sentido que a parte tenha falado do cerceio. E nós aqui, eu acho que decidimos num caso similar, né, eu até fizemos uma ampla discussão e entendemos que não seria o caso dessa situação. E Vossa Excelência vê se tem alguma fundamentação nisso, né, mas eu acho que não. Mas, enfim, quanto à proposição que foi feita, eu acompanho o voto da relatora. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da relatora nos termos da conclusão que foi lida inicialmente. Só esclarecendo, então foi considerado que não houve garantia do juízo até o momento. Não foi admitida essa garantia. Sim. Não está de acordo com os requisitos legais. Processo seguinte. Agora é a sessão da PJE da doutora Cecília. O primeiro processo é o 5. 5. 10155-2015, recorrentes Thelma Magali e MGS. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, à exceção do tópico referente às multas convencionais no recurso da reclamante, por se tratar de inovação recursal.
No mérito, estou negando o provimento ao recurso da reclamada e dou o provimento parcial ao recurso da reclamante para condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor em dobro dos feriados laborados nos anos de 2010, 2011 e 2012, conforme se apurar nos cartões de ponto e observada a prescrição quinquenal, com reflexos em aviso, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%. Determinar que o marco inicial do pagamento das parcelas vencidas seja a data da dispensa. Acresço à condenação o valor de R$ 5.000, com custas igualmente acrescidas de R$ 100, a cargo da REC. Com a publicação do acordo, fica intimada ao pagamento. É o meu voto. Doutora Marcília, fiquei aguardando, achei que tinha advogado inscrito, fiquei esperando o pregão. Não, eu achei que tinha. Por isso que eu não passei a palavra, Vossa Excelência. Não tem nenhum não. de... É porque eu fiquei aqui parado achando que ia pregou. Ela está chamando os que Tá, têm divergência. Não tá, tem não, divergência? tá. Eu demorei para passar a palavra, ficou um vácuo aqui. Bom, revisor. Bem, eu tenho apenas uma divergência parcial em relação a uma condenação por danos morais decorrente do inadimplemento e da dispensa. Porque entendo que há a previsão legal e a possibilidade constitucional da dispensa imotivada. E não há também na Constituição a proteção contra o dano moral à imagem. Mas uma coisa não está vinculada à outra, o que, a meu ver, tanto subsiste a possibilidade da dispensa sem justa causa, sem que isto ocorra necessariamente e implique necessariamente em dano moral. Por isso eu entendo que a demonstração de que houve o fato da ofensa moral, ela deve ser feita pela parte com prova específica para que haja a consequência jurídica que seria o dano moral decorrente do sofrimento causado em decorrência da dispensa motivada. Por isso eu registro a minha divergência nesse aspecto. Peço vendo, inclusive essa situação já passou por diversas vezes em julgamentos anteriores. Nossa, que acho que a violação legal e que atingiu a esfera não patrimonial da autora está caracterizado o abuso no ato da dispensa, sem cumprimento de norma, inclusive interna da própria reclamada, né? E há hoje até nosso IUJ reconhecendo essa ilicitude. E a questão da prova, eu também divido Vossa Excelência que esse tipo de violação, ela se prova por si mesmo, caracterizado o ato. Essa dizer se ele é passível de ofensa ou não. Eu acho que a forma que tudo ocorreu, sim. Né? A própria prática do ato lesivo e ilegal já é suficiente para subsumir o dano moral à autora. Então, eu peço vênia e acompanho o voto da relatora, que prevaleceu por maioria de votos, vencido o revisor, quanto à condenação por danos morais no recurso da reclamada. Processo seguinte. Senhor presidente, só por questão de ordem, quando não tem sustentação oral, normalmente a gente proclama os resultados todos e só destaca. Eu acho que talvez fosse bom fazer isso para depois a gente não se... Começou a fazer, eu achei que ela ia chamar um por um. Seria agora o número... Agora, qual que seria? 10. O próximo seria o número 10. Abri aqui. Essa também não dá MGS, é a mesma divergência, né? A mesma situação, vai prevalecer o voto da relatora, vencido o revisor, no recurso e no reclamante, o recurso, né? Porque da reclamada também. Quanto ao dano moral. Dois são da reclamada, né? Próximo. Tem um 9 também. O que é o 9? Vamos ver. 9, deixa eu ver aqui. Um destaquezinho. O meu não tem registro. Não, no 9, filho, não. não tem Eu não nada. tenho, não. Tem no 11, destaque. No 9 tem uma bandeirinha aqui. 9? 9? Não, 10. 10.200/15. Estou falando de Pra Vossa mim não tá Excelência, aqui não aparecendo, tem. não. Para mim não está aparecendo também, não. Que não foi liberado. Vossa Excelência quer abrir aí. Quando tem essa exclamação, é que quem fez a divergência não liberou. É a mesma coisa. Mesma Peraí, coisa. Tá. Divergência parcial com indenização de danos morais. É MGS também. Então, MGS, tá vendo? Vossa Excelência não liberou, por isso que nós faltou liberar. Não viu, tá.
Aí fica aquela bandeirinha vermelha com uma exclamação, um triângulozinho com exclamação. Nós não recebemos a divergência. Eu fico vencido. Ele fica vencido no 9 também, da mesma situação dos anteriores. Agora é o 11, né? Vamos fazer uma observação. Deixa eu abrir aqui. O 11 é o 10393. Estou abrindo aqui. Está lento mesmo. A autuação incorreta. Ah, tá. Ah, doutor Zé Eduardo, achei. É. Eu acho que a autuação, tá? Autuação. É a Lafarge, que é a gravar, mas já corrigiram aí, né? Já corrigiram? Então já corrigiram, parece. foi corrigido, Jocely. Então no tô 11 não vendo. tem nada. Já está tá corrigido. autuação. Sim. É. O 16. Agora vamos ao 16. 16 é o que eu já fiz a adequação, eu fiquei vencida. Mas no 11, o doutor Vicente não fica vencido, não? Ele fez só uma. Ele não fez divergência, ele fez só uma observação. Só quanto à irregularidade. Ele perguntou. Meu não ele abriu ainda, escreveu mas já isso, registrou. Doutora Cecília, ele colocou que se tiver. Que número que ele é? Esse que é nesse. Verificar se. Não, não estava lá, não. Correto, fez no nome do procurador, continua da empresa. Não, tem tá tudo problema. normal, porque na hora que eu li, a Lafarge estava como agravada. Era só para. No 16, Jocely, eu já Próximo é o fiz, já 16. gravei, vê se já está adequado, vencida eu. Não abriu até agora. Meu também não abriu, não. Mas eu fiz lá agora. Já abriu. Tá em Brasília e ele tá. Vai abrir agora. Viu aí? Isso. É, a divergência do doutor Emerson, doutor Vicente, anuiu a divergência. E aí, a conclusão nova aí, que né? está aí, quer ver? Não está apregoando. Nossa, nesse ritmo aqui. Já está corrigida aqui no meu. E eu gravei. Deve estar para Agora você abriu também. aqui. E eu já coloquei, inclusive, que vencida parcialmente eu. Abriu o outro aqui. O meu tá lá no. Peguei os fundamentos do doutor Emerson e tirei o dano moral, que era um dano moral por causa de condição de descanso no intervalo inadequado. Então, qualquer problema que você tenha, é só pegar lá no gabinete que já está acertado. Excluindo, né, o dano moral. Era Isso, eu lembro até excluir. direitinho. Era o item Isso. 4 da conclusão, que é para excluir. Mudei o valor da condenação de 10 para 5 e tirei aquele valor de correção monetária. Está adequado direitinho. Ao engano, era o item Então, 4 do não, já está aqui. dispositivo. Tá Está ok. certinho, não está? Isso. Tá. Então, Agora é o o resultado 20. final que eu proclamo, ficando vencida a relatora, né? Lupus Desenvolvimento. Tem só mais 2 e aí a gente terminar. conclui com o doutor Zé Eduardo. Foi o número? 16. 16. Agora é o 20. o próximo é o Agora é o 20. 20. Esse é o que foi doença, Doença de doença de Chagas. Chagas. Isso. Né? Você lembra disso? Lembro. É porque houve uma interpretação. Tentando abrir, o meu está muito lento. Talento. É questão de dispensa discriminatória. O que acontece? O doutor Vicente ele tem entendido restritivamente a norma. É só quando é uma doença que causa uma repulsa social. Mas aqui ele trabalhou longos anos. Se afastou por doença de Chagas, a hora que volta é mandado embora. Então, a discriminação não é por causa de a doença ser repugnante, é pelo fato de o empregado tá doente. Quer dizer, você alija do mercado e bota para fora. É o que a gente tem entendido aqui na turma, é dessa forma. Repugnância silenciosa. Eu acompanho Vossa Excelência. Exatamente. Repugnância silenciosa. Basicamente isso. Vou usar esse Estou termo. acompanhando a relatora, fica vencido o revisor. Se for o 20, 24 agora. Deixa eu abrir aqui meus negócios, não abri nada ainda. Excelência, abre, nós vamos terminando aqui.
Ah, não, o 24 é o doutor Zé Eduardo que vai Estou participar. impedido nesse. Então é só esse. Ah, tem mais um aqui que é o 28. 28 é só autuação. Só autuação também? Então, pronto. Então ficam apregoados todos os demais processos do PJE em que atua como relatora a desembargadora Maria Cecília, exceto o processo 24, em que a composição é diferenciada. Todos os demais são apregoados e julgados, todos à unanimidade, segundo o voto da relatora. Doutor Emerson, o do físico também não tem nenhum de Tem nenhum? divergência. Então vamos julgar os físicos, em que atua como relatora, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, todos apregoados, do 20 ao 26, não é isto? Todos são apregoados, colocados em mesa para votação. Não vejo nenhum destaque de votação em separado, então todos são apregoados e aprovados à unanimidade, segundo de voto encaminhado por Sua Excelência a relatora. Julgados os processos de 20 a 26 físicos. Se ele está lá na minha Estando presente o nosso presidente, transfiro a ele, né? Na verdade, não devolvo a presidência. Os processos em que Vossa Excelência não atua já foram todos julgados, PJE e físicos. Estou vendo aqui o meu... Cartão. Eu estou com um problema, o cartão meu não está aqui. A gente pode chamar os físicos. Bom, então vamos começar pelos... Físicos. Enquanto isso, alguém... Boa tarde. Eu peço desculpa pelo atraso. Estava representando o tribunal na posse do Conselho das Pessoas com Deficiência. O mais rápido que eu pude. Bom, qual que é o... Agora dos processos físicos. Então vamos julgar agora os processos de sustentação oral físicos. Enquanto eu resolvo meu problema aqui do certificado. Estou conseguindo entrar no PJE. O presidente da comissão aqui me proibiu de entrar. Você não tem poder nenhum. Cartão, estou achando. Gogó de trânsito, sem habilitação, não é possível. O primeiro processo é o número 4 da pauta, 281/2015, procedência terceira vara de Belo Horizonte. Recorrente, Cláudia Campos Góes e recorrido, Aramóveis Limitada. Relator é o doutor Emerson, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Sustentação, inscrita para sustentação, doutora Cláudia Franco pela recorrida. É o número 4 da pauta. Palavra o relator. Eu estou conhecendo o recurso interposto e numero negando-lhe provimento. Inscrita para sustentação oral, doutora Cláudia Franco, a quem conceda a palavra. Boa tarde, senhor presidente e dos componentes dessa Câmara. Gostaria aqui, já feitos os nossos sinceros parabéns à sua esposa, senhor presidente, os atos que ela pratica e que engrandece e auxilia a sociedade. E gostaria que fosse acompanhado o voto do eminente relator para que seja negado provimento ao recurso. É que está dando um problema aqui, qual que é mesmo? 4. Eu sou o revisor, estou de acordo. Eu igualmente Desembargadora estou Maria Cecília. de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o número 31 da pauta, é o 1472/2014, procedência 37ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes, IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços Limitada e Eduardo Bulhões Bezerra. Doutor Vicente de Paula Maciel é o relator, doutor Emerson é o revisor e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante.
Inscrita número 31 da pauta. Inscrita a doutora Silvia Helena, pelo primeiro recorrente. Com a palavra, o relator. Aí, doutor Paulo de Tarso também, pelo segundo recorrente. Conheço de ambos os recursos interpostos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar a aplicabilidade dos instrumentos coletivos entabulados pelos sindicatos empregados em empresas de processamento de dados, serviços de informática similares ao Estado de Minas Gerais, Sindados AMG, e o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Informática, Software e Serviços em Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Sindifor, por todo o contrato de trabalho do autor, acrescendo a condenação aos pedidos de concessão de reajuste salarial previstos nos instrumentos coletivos, bem como pagamento da verba PLR e auxílio alimentação pelo período imprescrito nos termos das CCTs de folhas 314 e 354, autorizada a compensação dos valores pagos a título idêntico. Acrescer à condenação as diferenças salariais entre o autor e o paradigma Humberto Ruas de Souza Filho, excluindo as parcelas de cunho personalíssimo, tais como anuênios e prêmios, comissões, devendo incidir os reflexos das diferenças no 13º salários, férias acrescidas de 1/3, do aviso prévio e no FGTS mais 40%, conforme se apurar em liquidação por cálculo. Nego provimento ao recurso da reclamada. Eleva o valor atribuído à condenação de R$ 800 mil para R$ 900 mil, com a consequente aumento das custas de R$ 16 mil para R$ 18 mil. A cargo da reclamada, que deverá recolher a diferença do importe de R$ 2 mil, ficando, para tanto, devidamente intimada a teor do item 3 da súmula 25 do colendo TST. Declaro que, sobre os reajustes salariais e as diferenças salariais, bem como seus reflexos nos 13º salários e nas férias usufruídas no curso do contrato, há incidência de contribuição previdenciária. Inscritos para a sustentação oral, a doutora Silvia Helena Campos e o doutor Paulo de Tarso Morhalen, né? Os dois. O senhor está pelo reclamante. E a doutora Silvia pela reclamada. Então, com a palavra, a doutora Silvia. Excelentíssimo senhor doutor presidente, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimo senhor relator, através do qual cumprimento os demais julgadores dessa colenda turma. Em relação à norma coletiva aplicável ao contrato de trabalho do reclamante, excelências, restou comprovado no processo que o reclamante trabalhava em produtos comercializados pela hora recorrente, em favor da empresa Oi. Ou seja, ficou comprovado, através do próprio depoimento do reclamante, que a atividade preponderante da empresa é a comercialização dos seus serviços e sistema de informática. Peço, então, a improcedência desse pedido e a manutenção da sentença, né? Confirmação da sentença. Em relação à equiparação salarial, excelências, em princípio, Humberto Ruas ficou ressaltado e comprovado que ele era coordenador de projetos e serviços, pelo próprio depoimento, como testemunha no processo 1803 de 2011. O próprio paradigma afirmou que era coordenador de projetos. E em nenhum momento neste processo, excelências, restou comprovado que o reclamante exerceu essa função de coordenador. Muito pelo contrário, ele falou que ele era analista de sistemas. Em nenhum momento citou a função de coordenador no processo. Então, e essa decisão foi confirmada pelo acórdão proferido nesse processo, onde o paradigma reconheceu que exercia a função de coordenador junto à empresa. Em relação ao paradigma Humberto Prado, excelências, ficou comprovado que reclamante e o paradigma trabalhavam em áreas diferentes. A IBM
é dividida, a conta Oi, que é a empresa contratante dos serviços da IBM, é dividida num sistema grande, chama-se SRAF, que é subdividido entre sustentação em projetos. E restou comprovado, Excelência, no processo, através do depoimento de todas as testemunhas, que reclamante paradigmas exerciam atividades em áreas diferentes. Ou seja, as atividades no dia a dia eram diferentes, os conhecimentos técnicos eram diferentes. Então, eu peço a reforma da decisão para o julgamento, pela improcedência do pedido de equiparação. Em relação às horas extras, a empresa não está negando que o reclamante fez horas extras. A empresa afirma que ele fez a quantia que está registrado. A empresa utiliza o cartão por exceção e o empregado ele registra a jornada extra, somente a jornada extra. E ficou comprovado, através do depoimento das testemunhas ouvidas a rogo da empresa, que, eventualmente, o reclamante fazia hora extra. Então, se colacionado os documentos, comparados os documentos com os depoimentos das testemunhas apresentadas pela empresa, vocês poderão vislumbrar que, realmente, o reclamante fazia hora extra, mas não no tanto que ele alega na inicial. Os documentos comprovam isso, a eventualidade das horas extras, bem como os depoimentos das nossas testemunhas. Domingos e feriados também comprovamos que, quando trabalhados, foi registrado e pagos. E o intervalo entre as jornadas, Excelência, a testemunha ouvida a rogo do reclamante falou que trabalhava eventualmente em alguns projetos. E as testemunhas da empresa comprovaram que ele fazia mais de 1 hora de intervalo. Então, eu peço reforma do julgado. Excelência, obrigado, boa tarde. O Paulo Tasso. Eu consulto se o senhor espera primeiro voto divergente. Eu aguardo. Obrigado. Doutor Vicente, gostaria de fazer alguma ponderação? Sim, a questão referente... Ver aqui que eu anotei... do enquadramento sindical, analisando a prova e a questão da atividade do empregador e o que foi produzido referente às funções do reclamante, ficou claro que o reclamante exercia as funções de analista de sistemas conforme folhas 449, com o fito de viabilizar o objeto social da reclamada. Não há fundamento para se aplicar as normas coletivas firmadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Desta forma, reconheço a aplicabilidade dos instrumentos coletivos entabulados pelos sindicatos empregados em empresas de processamento de dados, serviços de informática e similares do Estado de Minas Gerais. Trata-se aqui, a recorrente, da IBM, Indústria de Máquinas e Serviços. Em empresas Sindidados, MG e Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Informática, Software e Serviços de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Sindifor. Por conseguinte, defiro os pedidos da concessão dos reajustes previstos nesses instrumentos normativos, coletivos, nas CCTs de folhas 314 a 354, autorizada a compensação dos valores pagos a título idêntico, conforme declarado no voto. Com relação à equiparação, gostaria só de acrescer o seguinte ao argumento, que o próprio Tribunal Regional do Trabalho, através do acórdão proferido nos autos do processo 1803 de 2011, reconheceu que o paradigma Humberto Ruas exercia a função de coordenação junto à reclamada. Então, dessa forma, considerando o relato do próprio paradigma, infere-se que este realizava a tarefa de coordenação de serviços, que consistia em arregimentar um determinado número de analistas para prestar serviço, sendo certo que, possivelmente, nesse grupo poderia estar incluído o especialista responsável pelo projeto realizado, que daria suporte à equipe para a correção do problema detectado. Entendo, portanto, que, desta forma, ficou evidenciado
que o paradigma Humberto Ruas de Souza Filho exercia a função de coordenador, o que inclusive foi reconhecido por esse tribunal. A prova documental também colacionada pelo autor corrobora esse entendimento. Veja se o documento de folha 121 comprova que o autor atuou na coordenação de uma das equipes que formaram a nova organização da conta. No mesmo sentido, o documento de folha 139, que aponta a avaliação realizada pelos superiores do reclamante, afirmando que este demonstrou dificuldade para conciliar as atividades de coordenação. Portanto, entendo que o voto ele se alinha àquilo que está na prova dos autos, inclusive com relação às horas extras que foram demonstradas e apuradas e conforme sentença. Desembargador Emerson. Eu quero acusar aqui o recebimento dos dois memoriais, né, tanto do reclamante quanto da reclamada. E eu peço vênia, mas eu acompanho o voto do relator. Só queria destacar dois pontos muito curiosos que eu vi neste processo. Primeiro, assim, o relator já apontou essa questão do enquadramento sindical, né, da reclamada com relação ao tratamento da relação laboral que deveria manter com o reclamante. É curiosa a tese da empresa. Quando quer fazer o enquadramento das condições de trabalho, né, as condições sociais de trabalho, coloca dentro do sindicato, digamos assim, do comércio, serviço, etc. Mas quando quer fazer com ele a equiparação com o outro trabalhador, quer que ele seja do setor de informática. Então, ela tem que primeiro se definir onde ela quer ficar. Se ela quer uma empresa de informática ou se é uma empresa do comércio. Mas o objeto social, o contrato social dela é muito claro. Quando o próprio relator transcreve aqui o artigo 2º, toda a dinâmica da empresa é desenvolvimento, indústria, comércio, serviço geral, inclusive exportação e importação, na prestação de serviços de informática. E a representação e atividade comercial, ela é só uma sustentação de todo esse conjunto de fatores e de atividades dela voltada para a natureza dos serviços de informática. Então, o desdobramento que se tem disso é a categorização dentro do sindicato de processamento de dados e, estando dentro do que ela reconhece como o reclamante faz, que é a área de informática, a proximidade do trabalho do modelo e do reclamante é exatamente a comprovação de que exerceu a mesma função. Então, eu acompanho, data vênia, o relator, registrando aqui os memoriais que foram recebidos. Bom, eu sou o terceiro votante, eu também acuso recebimento do memorial. A doutora, inclusive, recebi o memorial pessoalmente pela própria doutora Silvia Helena Campos, né, mas eu peço vênia, despeito do brilhantismo da sustentação, acompanhar integralmente o voto do relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Próximo é o número 14 da pauta. 2187-2014, procedência 16ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes Contecmina, Consultoria de Mineração Limitada e Cláudio Duque Araque. Relator é o doutor Emerson, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrita a doutora Winnie Maria Simões Martins pela primeira recorrente. É o número 14 da pauta. Bom, com a palavra o relator. Do Emerson. Desculpa. Número 14 da pauta. Estou conhecendo o recurso da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Estou conhecendo o recurso adesivo do reclamante, no mérito, dando-lhe provimento parcial para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, devendo ser anotada como data de encerramento o dia 19 de novembro de 2013, acrescendo a condenação o pagamento de aviso prévio indenizado, multa de 40% do FGTS. Deverão ser entregues pela Reas Guias TRCT e CDSD,
sob pena de indenização substitutiva e multa de R$ 100 por dia de atraso. Mantenho o valor da condenação, porque é compatível, e declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, o caráter salarial do aviso prévio indenizado. É o meu voto, senhor presidente. Escrita para sustentação oral, doutora Winnie Maria Simões Martins, pela reclamada, né, pela empresa. A quem conceda a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Trata-se de ação trabalhista na qual se discute a existência de relação ou não de relação de emprego. O reclamante tenta fazer crer que se tratou da denominada pejotização. No entanto, excelências, peço vênia para discordar do relator nesse sentido e também da sentença, pedindo a sua reforma desde já, uma vez que, pelos depoimentos, inclusive pela confissão do próprio reclamante, está muito clara a relação cível de prestação de serviços entre a Contecmina e a empresa da qual ele era sócio, a Cosan. Ele fala o tempo inteiro, em 2 depoimentos, ele prestou depoimento em 2 audiências diferentes, e nas 2 ele confessa que o pai dele, que ele era sócio do pai dele na empresa de nome Cosan, que essa empresa, ele entrou como sócio em 2004, ou seja, muitos anos antes, 8 anos antes do início da prestação de serviços para a Contecmina, que ele prestou serviço, inclusive, para outras empresas, dando nome, inclusive, para Miner Consult, e o que demonstra que a relação era eventual, era sem subordinação, ele mesmo confessa que a empresa faturava por horas trabalhadas, ou seja, a depender da quantidade de horas que a empresa Cosan prestava serviço para a Contecmina, ela recebia proporcionalmente naquele mês, ela fazia o faturamento, emitia as notas fiscais na mesma proporção. Falando dos elementos da relação de emprego, por óbvio, existe onerosidade, até porque empresa nenhuma prestaria serviço para outra de graça, né? O que não se tem, na verdade, é a pessoalidade, já que tanto ele como o pai dele ou qualquer outro empregado da empresa em que eles eram sócios podia prestar serviços para a Contecmina. No entanto, o que acontece em empresas de pequeno porte é isso mesmo, é que os próprios sócios, normalmente, eles nem têm empregados, são serviços de alta qualificação, então são eles, normalmente, que prestam serviço, o que não quer dizer que era exigido que fosse somente ele, que era a presença dele que era exigida, até porque o pai dele também era engenheiro, ele cita isso várias vezes e tinha qualidade técnica para prestar o mesmo serviço. De outra sorte, a única testemunha ouvida no processo destaca que o Cláudio, o reclamante, ele comparecia na sede, no estabelecimento da reclamada de 2 a 3 vezes por semana, que ele não tinha horário fixo. Outra coisa, o próprio reclamante alega que deixou um trabalho que ele recebia por volta de 13 mil para receber 14 mil. Ora, não é crível que um engenheiro bem instruído deixe um vínculo de emprego por outro vínculo de emprego para receber apenas R$1.000 a mais, num contexto de 13, 14 mil. É claro que R$1.000, quando o salário é 2 mil, faz muita diferença, mas entre 13 e 14, por óbvio, se tratava de ele fez uma coisa que era muito comum. Depois de anos de experiência como empregado de uma empresa, ele resolveu investir no seu próprio negócio. E, dessa forma, ele prestou serviço para a Contecmina, com a sua própria empresa, com toda a liberdade de horário, de local da prestação de serviço. Outra coisa que ele mesmo confessa em um dos seus depoimentos é que ele podia prestar serviços da casa dele, na empresa, no campo, isso não tinha vinculação nenhuma. E é nesse sentido que eu peço a reforma da decisão, da sentença de primeiro grau,
e espero que o revisor não acompanhe, os outros votantes não acompanhem o relator nesse sentido, reformando a sentença para deixar de reconhecer o vínculo de emprego e negando procedência aos pedidos. De toda forma, eventualmente, ainda que assim não seja, já tratando em sede do recurso do reclamante e até da própria decisão do relator no sentido de fixar a data do fim do contrato, é importante a gente verificar aqui que, na audiência, o reclamante confessou que o último dia de trabalho para a reclamada foi em 20/1/2013. Então, ainda que se reconheça relação de emprego, eu peço, excelências, para que se fixe a data do final do contrato com base na audiência que ocorreu dia 14 de maio de 2015, na qual o reclamante confessou que o último dia trabalhado foi dia 20/1/2013. E, nesse sentido, se for reconhecida, de fato, a relação de emprego, peço que mantenham a sentença de primeiro grau no sentido de que não houve rescisão indireta, não houve culpa da reclamada. O próprio reclamante confessa que ele que pediu demissão, que ele saiu, e uma coisa não necessariamente significa a outra. Nesse sentido, peço a reforma da sentença de primeiro grau para dar improcedência do pedido e, caso assim não reconheça, que se fixe a data final do contrato como 20/1/2013. O relator deseja prestar algum esclarecimento? Eu louvo primeiro a sustentação oral, mas é aquela questão que a gente sempre diz aqui, né, nos nossos julgamentos, com relação à prova, né? Realmente há essa sinalização por parte da empresa de uma vinculação meramente comercial entre as possíveis pessoas jurídicas, tanto da reclamada como aquela que teria sido constituída ou a qual o reclamante fazia parte. Mas a prova dos autos, né, inicialmente, não houve prova especificamente nesse sentido. A prova praticamente é documental. E o ônus da reclamada que admitiu a prestação de serviço é que deveria vir no sentido de desconstituir a presunção, né, que se estabelece do vínculo de emprego. E as provas existentes no bojo dos autos levaram ao convencimento de primeiro grau de que havia, de fato, esse vínculo de emprego direto entre o reclamante, pessoa física, e a reclamada, obviamente, né, não desconstituindo essa aparente vinculação entre empresas, com o que eu concordei. Traço e trago aqui uma série de argumentos e fundamentos a esse respeito, mas o principal deles, além dos outros que estão no meu voto, essa, objetivamente falando, essa a própria atividade principal da reclamada, que seria consultoria em mineração, e o que o reclamante fazia, prestação de serviço nessa seara da reclamada, ele também o fazia, ou seja, essa subsunção de um fato a outro nos leva a mais convicção ainda, né, uma maior convicção, melhor dizendo, da existência desse vínculo de emprego. Eu analiso aqui exatamente esses requisitos, né, necessários para a caracterização, comungo com o entendimento de primeiro grau que eles estão presentes. Por isso, não obstante o brilhantismo da sustentação, eu peço vênia, mas vou manter o voto que manifestei. Apenas no que toca, só para concluir, senhor presidente, eu teria que olhar aqui, mas não vi no recurso da reclamada especificamente nenhum pedido expresso quanto à data de encerramento. Mas aqui eu estou dando como encerramento 19 de novembro de 2013. Não sei se é essa data que está da tribuna. Passou desapercebido. Meu voto fica mantido nesse sentido, senhor presidente. Bom, eu sou revisor nesse processo, eu também peço vênia, mas estou acompanhando integralmente o relator. Desembargadora Maria Cecília. Essa alegação da doutora, realmente o reclamante declara na ata que o último dia trabalhado para a reclamada foi 20/1/2013, mas cotejando essa declaração com o que está na inicial,
parece que teve algum erro material. E além de não constar, porque essa data foi fixada não pelo desembargador relator, mas na sentença, né? E aí com a projeção do aviso prévio, com toda certeza. Porque ele fala que realmente foi 21 de 2013, mas na inicial ele fala que foi lá para receber o salário, como não estava cadastrado, exigiu que fosse uma empresa, ele utilizou a empresa do pai, mas para prestar serviços pessoais e que estaria trabalhando até a data da propositura da ação. É isso que está na inicial. Estou de acordo com o relator. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Agora, a pauta de PJE, doutor Zé Eduardo. O primeiro processo é o número 7 da pauta. Recorrente Ana Lúcia Pereira Silva, IRN Comércio Varejista S.A. Inscritos, doutor Elias Nege Neto, pelo reclamado, e doutora Alessandra Cristina, pelo reclamante. Participam, doutora Maria Cecília é a segunda e doutor Vicente é o terceiro votante. A sessão do doutor Zé Eduardo, do PJE. Ana Lúcia Pereira, IRN Comércio 10.537, 2016. A sessão do Dr. Zé Eduardo é o número 7. IRN é Ricardo Eletro, né? Bom, eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas. A. Horas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, considerando a jornada normal de trabalho de segunda a sexta-feira, de 8 às 19 e aos sábados de 7 às 16, sempre com 30 minutos de intervalo. Nas datas comemorativas, dias dos pais, das mães, das crianças e dos namorados, bem como nas 2 semanas que antecedem o Natal e durante 6 saldões ao ano, deverá ser considerada a jornada de segunda a sábado, de 8 às 22 horas, com 30 minutos de intervalo. C. 4 feriados por ano, com jornada de 8 às 18, com intervalo de 30 minutos. D. 1 hora extra em decorrência da fruição irregular do intervalo. E. 15 minutos por desrespeito ao intervalo do artigo 384 da CLT. F. Todas as horas extras deverão ser pagas acrescidas com os adicionais convencionais, com reflexo em repouso e parcelas rescisórias, inclusive FGTS com 40%. G. Indenização por danos morais no importe de R$20 mil. No cálculo da sobrejornada, deverá ser observado o disposto nas súmulas 264, 347 e 340 do TST. Major o valor da condenação em R$35 mil, com custas acrescidas no importe de R$700 pela reclamada. A reclamada fica desde já intimada ao pagamento das custas com a publicação deste acórdão nos termos do inciso 3 da súmula 25 do colênio TST. Inscritos para sustentação oral, a doutora Alessandra Cristina e doutor Elias Neto. Consulta a doutora Alessandra, se aguarda o primeiro voto divergente ou gostaria de acrescentar alguma coisa? Em questão ao recurso da reclamada? O recurso da reclamada ficou aqui, não ficou na conclusão, não? Tá. Eu falei? Desculpa. Nego o provimento. Desculpa.
Eu vou aguardar eventual divergência. Então, conceda a palavra ao doutor Elias Neto. Senhor presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da egrégia turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, colegas presentes, serventuários presentes. Com relação ao recurso interposto pela reclamada, ainda que a relatoria seja atribuída à cultura do nobre presidente dessa turma, nós entendemos que, data máxima vênia, a decisão de primeira instância que arbitrou uma indenização pela dispensa, entendendo que ela estava a reclamante estava no período de estabilidade por se encontrar grávida na dispensa, por ocasião da dispensa, não deve prevalecer. Nós até, com todo o respeito, né, é uma senhora trabalhadora e se engravidou, mas veja bem, excelência, como cada caso é um caso, nós fomos à legislação e procuramos nos ater à leitura da legislação. O que diz a legislação com relação ao aviso do estado gravídico? Então, o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, ele é claro, ele diz lá com todas as letras, que é garantido à gestante o direito ao emprego e a indenização só em casos excepcionais. E o que diz os casos excepcionais a jurisprudência geral? Inclusive desta casa, outras turmas na qual eu tive também, a gente pode dizer isso com toda tranquilidade. São casos, os casos excepcionais que narra seriam quando é desaconselhável reintegrar a gestante ao trabalho. O que é desaconselhável? Que a gente procurou se aprofundar. Seria que ela foi vítima de um assédio sexual, de um assédio moral, que ela foi vítima de injúria, de difamação. Nesses casos, é desaconselhável, sim, o retorno dela ao trabalho. A garantia de emprego, nesse caso, fica mitigada. E qual a outra colocação muito clara também? É que a estabilidade se exauriu no curso da ação. Vejam bem, excelências, ela foi dispensada, a data da dispensa da reclamante foi na data de 3 de fevereiro de 2015. A data máxima da estabilidade que ela poderia conseguir, depois de ninguém ter ficado sabendo disso daí. Ninguém. Ainda que seja uma responsabilidade objetiva do empregador, mas veja bem, são feitos exames periódicos, ela fez o exame para dispensa, o exame demissional, em nenhum momento ela narrou que ela estava grávida. E os médicos não se aperceberam. Então, veja bem, ela foi dispensada em 3 de fevereiro de 2015. A data máxima da estabilidade, está aí nos autos, seria 12 de abril de 2016, 1 ano e 2 meses após. E ela entrou com a ação em 14 de abril de 2016. Eu pergunto a vossas excelências, vai levar a indenização? Quer dizer, ela esperou receber o seguro-desemprego, o acerto, tudo direitinho, e ela entrou com a ação. Flagrante, que me perdoe a profissional que me antecedeu na tribuna, flagrante a má-fé nesse caso. Vossas excelências não poderão, data máxima vênia, comungar disso daí. Não houve nenhum dos atributos que o artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias diz, de ser desaconselhável ou de se exaurir no curso da ação. A ação nem havia sido proposta. Data máxima vênia. Então, excelências, com relação a essa indenização que foi determinada em primeira instância,
a decisão é respeitável, né? A mulher tem sim as prerrogativas, nós respeitamos, mas nesse caso, Vossas Excelências hão de rever esse posicionamento. E ainda, com relação às razões do recurso da empresa reclamada, foi deferido também um salário substituição. Ora, a moça, muito ágil, muito trabalhadora, muito eficiente, é normal numa empresa que lá, num determinado trabalho, o seu gerente precise de um auxílio de uma pessoa de sua confiança. Mas nem por isso nós vamos deferir 2 vezes por semana salário de substituição por um período de mais de 1 ano e meio de jornada. Isso não ocorreu. Ela auxiliou, sim, ela é competente, brava, trabalhadeira, mas de permitir o salário substituição 2 vezes por semana, data máxima vênia, essa condenação, esse deferimento também há de ser revisto por Vossas Excelências. E, para concluir, com relação à jornada de trabalho que Sua Excelência, o digno e culto desembargador-presidente, entendeu por alterá-la em toto, nós entendemos que o juiz de primeira instância ele está adstrito ao processo. Ele ouve testemunhas, ele examinou os espelhos de ponto, e a jornada que está ali consignada, ele não ouviu prova em contrário que permitisse um entendimento tão diferente, data máxima vênia, desconsiderando todos os espelhos de ponto. Né? Como é que a empresa não iria ter um entendimento diferente nesse sentido? Data máxima vênia também gostaria que fosse revisto, porque o juiz de primeira instância, nós temos aqui, no momento, inclusive, um juiz que nos permite elogiá-lo pela postura em primeira instância, lá na comarca de Nova Lima, sabe como é a aferição disso daí, como ouve-se as testemunhas, como é que se procede nesse caso, ele está mais adstrito à instrução. Então, data máxima vênia, nos surpreendemos também com toda essa derrocada dos espelhos de ponto juntados. E ainda foi deferido em primeira instância, foi deferido agora na relatoria, respeitavelmente, uma condenação de danos morais por suposta transporte de valores. Ora, foi ouvida uma testemunha arrolada pela própria reclamante, que disse, está bem claro nos autos, que nunca viu a senhora Ana Lúcia transportar valores. E ainda assim, baseando data máxima vênia, no que diz a reclamante, condenar num danos morais de R$20 mil, também pediríamos que fosse revisto, não só a condenação, como, se ela ainda assim prevalecer, a revisão dos valores que nós entendemos bastante exacerbados. Pedindo desculpa, pois ousamos dissentir aí da colocação do ilustre desembargador relator, que hoje preside os trabalhos, gostaríamos que o seu voto não fosse acompanhado pelos demais votantes. É assim que se pede a costumeira justiça. Bom, eu peço vênia, respeito do sempre brilhante sustentação do Elias, mas eu vou manter meu voto. As razões já estão aqui explicadas, para conhecimento pleno do teor, da análise da prova, de todas as circunstâncias. Desembargadora Maria Cecília. Na verdade, esses pontos enfocados e enfatizados na sustentação oral a respeito da estabilidade provisória, num primeiro momento de julgamento, muitos de nós julgou no sentido postulado. Mas a jurisprudência foi avançando, o relator, inclusive, cita a súmula, cita o J, no sentido de que não há má-fé o fato de a postulação da estabilidade ser posterior ao término da própria estabilidade. E que pouco importa a ciência do empregador acerca
do estado gravídico da empregada, que essa confirmação aí diz respeito a um fato objetivo, de ela estar ou não grávida. Então, data vênia, eu voto com o relator, esclarecendo que o dano moral não foi deferido em decorrência do aspecto que foi suscitado da tribuna. Ele diz respeito ao uso de uniforme com logotipos de produtos de outras empresas. Quanto a essa questão do transporte de valores, foi aqui anotado que a testemunha da reclamante afirmou que ela procedia ao transporte e da reclamada informou o oposto, entendendo que a prova foi frágil. Então, na verdade, nesse aspecto, a sentença foi ratificada. O que foi deferido foi por causa do uso de uniforme com logotipos. Eu voto com Vossa Excelência. Doutor Vicente. Bem, com relação ao voto, eu tenho uma divergência parcial em relação à condenação por danos morais pelo uso de logotipo de empresas. Eu não consigo vislumbrar uma relação entre indenização por danos morais e a utilização de logotipos no uniforme da empresa, o que isso poderia trazer de abalo moral ao empregador. Talvez, pelo contrário, né, fortalecesse a imagem de que aquele empregado trabalha numa empresa que tem comércio com empresas fortes, ou você sabe, inclusive, quais são as empresas com as quais aquela empresa que o empregado trabalha comercializa. Então, eu acho que a utilização da imagem, se ela é indevida, se há uma demonstração, né, comprovada no processo, pode até, e se a empresa ofere algum ganho com isso, tudo bem, mas a mera utilização de logotipos em bonés, marcas, camisetas, não acredito que isso pudesse gerar uma indenização de dano moral, muito mais no valor de R$20 mil que foi reconhecido. Então, a minha divergência é nesse aspecto, no mais, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. O senhor permite, Excelência, uma questão de Questão de fato? Sim. Pois não? Com relação a esse valor atribuído aos danos morais, no tocante ao valor, haveria possibilidade de uma redução desses valores, Excelência? Nós também achamos que ficou um pouco exacerbado, com todo o respeito, o valor arbitrado. Esse valor, geralmente, é o valor que já vem sendo dado em outros processos. As turmas aí, Excelência, têm pautado em R$5 mil, quase que, em geral, todas as... Eu achei o valor bem exacerbado. Mas porque turma aqui, eu acho que é mais ou menos esse valor. Qual o tempo de duração do vínculo? Para eu dar uma olhada, por favor. Do contrato, o tempo do contrato? PJE. Deixa eu dar uma Foram olhada 2 aqui, só anos. para ver o tempo. 2 anos. 2 anos. Mas leva muito em consideração o porte econômico da empresa. Né? Excelência, hoje o porte econômico de empresa está muito relativo. Essa crise que está aí, o senhor não queira, quanto maior o tamanho, maior o tombo. É muito relativo isso, com toda... Senhor, desculpe, eu peço vênia, mas eu vou manter o meu voto. O relator não concorda de rever, eu também voto com Vossa Excelência. A questão aqui não é por abalo moral, nós temos uma súmula, né, doutor Vicente? Eu fico vencido. A questão... Mas o que prevaleceu aqui pelo pleno do tribunal, a súmula 35, não se trata de dano moral, mas é de violação à imagem do trabalhador sem autorização dele. É essa que é a tese, não é bem de abalo moral, né, que prevaleceu. Né? Inclusive, eu acessei o PJE para ver se havia essa autorização dele, porque basta a empresa pegar a autorização do trabalhador, não é isso? Não, assim basta pegar e pagar, né? Pelo uso da imagem. Tem que pagar. Eu acho que tem que pagar de todo jeito. Tem que pagar, né? Mas aqui não tem nem pegar autorização e pagar. Agora, mas ela é tácita, o pagamento denota um dano material, né? Mas sem autorização, dano moral. Então, assim se decide, por maioria vencido parcialmente, Luiz Vicente. Você vai trabalhar sem uniforme.
Chamar o próximo. Muito obrigado. Né? 3 minutinhos. O próximo é o número 24 da pauta. 24 é o 11.303. Agravante União Federal. Agravado. Não, agravante também Maria Aparecida Prates Pereira. E agravado DLS Serviço Limitada. Inscrito para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira de Sá, pela DLS Serviços. É o 24 da pauta. 4. Eu estou conhecendo a grave petição. No mérito, nego-lhe provimento. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira de Sá, a quem concedo a palavra. Constante, se aguarda o primeiro voto divergente. Sim, por favor. Vereadora Maria Cecília. Estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Vicente. Bem, eu tenho divergência com relação a esse voto, porque eu entendo que o artigo 593.2 do CPC de 73 foi reproduzido pelo 792.4. E aqui não se trata de demanda fundada em direito real ou com pedido rei persecutório. Trata-se de demanda trabalhista cujo objetivo é o pagamento de quantia certa decorrente de cumprimento de direitos trabalhistas. Por isso que a regra a reger o presente caso é do artigo 792, inciso 4, e não o 792, inciso 2. Desta forma, a responsabilidade é objetiva, como existia no antigo CPC de 73. Se ao tempo da alienação ocorria contra o devedor demanda capaz de reduzi-la à insolvência, a alienação é considerada em fraude de execução. A sanção para essa hipótese é a ineficácia dos atos de translação. A responsabilidade patrimonial é a afetação patrimonial ao resultado útil do processo. Por isso, ninguém deve ou pode vender bens sabendo que seu desfalque patrimonial irá redundar em prejuízo àqueles que já possuem demanda em face do credor. O devedor, premido pelas dívidas, muitas vezes é compelido a vender bens e os adquirentes, tenham ou não boa fé, são obrigados a perquirir as condições da venda, sob pena de os bens responderem pelos antigos débitos. Resta-lhes a demanda regressiva pelos prejuízos sofridos. É meu voto. Esse tema, doutor Vicente, nós debatemos muito aqui na turma, essa posição. Realmente, inclusive, essa era a minha posição. Muitos anos eu adotei essa posição, né? Trata-se de proteção objetiva, de fraude objetiva, não se cogita da boa-fé. Tá? Mas depois a turma caminhou mais no sentido da súmula 375 do STJ, né? E que a gente faz mais uma análise do caso, da boa-fé do terceiro, porque um terceiro de boa-fé fica para ter também uma maior segurança jurídica nesses negócios, né, que a pessoa, muitas vezes, pode comprar um imóvel. Hoje, essa jurisprudência da Justiça do Trabalho tornava, assim, uma loteria comprar um imóvel usado. E o que aconteceu? Não é da Justiça do Trabalho, ela é da Justiça, é do CPC. Mas a Justiça do Trabalho era mais taxante nesse sentido. Porque tanto é que o STJ que foi o primeiro a flexibilizar, né, a súmula 375. Então, nós aqui, acho que aqui na turma, acho que o doutor Renaud ainda tem uma posição mais na linha do senhor, né? E o doutor Emerson, não, né? Não, você fica... nos seus votos, é porque eu não faço divergente de Vossa Excelência. Meus são objetivos. Mas só que os seus votos já vêm com a subjetiva, né? Já vem adequado. Ficou empate, mas depois prevaleceu. Bem, é uma boa oportunidade para mudar, já que eu estou centrando as alegações no novo CPC. É porque, como Vossa Excelência falou, não alterou nada do novo para o antigo, continua a mesma redação. Então, acho que... Mas, na verdade, esses casos todos a gente analisa um por um. É, Quando um por tem um. desconsideração da personalidade jurídica, se a pessoa física não foi inserida no polo passivo, pode fazer qualquer pesquisa que não vai aparecer. Aqui, no caso, a venda foi em 2008, sem nenhum indício de fraude.
e a penhora em 2012, 4 anos depois, quer dizer, pessoa, eu não sei qual é o tipo do imóvel aqui não, mas às vezes já está até morando no imóvel há 4 anos e é surpreendida com uma declaração. Então, é caso por caso. Essa distinção, É. se houver desconsideração, a partir de quando? Exatamente. Os outros casos não É, tem, isso esse contrato muda, de gaveta. doutor Vicente, com o novo CPC, né? Porque se tiver desconsideração, só a partir da desconsideração é que não pode haver. Se ele vendeu antes da desconsideração, Essa ciência é só quando a ação é rei persecutória. sim, Essa sim. é a diferença. Essa aqui não é uma ação rei persecutória. Ela é uma ação pelo não pagamento de créditos trabalhistas. Sim. Então, a questão muda, porque o que rege aqui não é a exigência do inciso segundo, aliás, quarto, e sim do segundo. Aliás, do segundo e sim do quarto, que é objetivo. E se ela é persecutória, aí você tem que fazer inscrição no registro imobiliário. Se o débito é contraído por um inadimplemento do fato de extra contratual e gera uma indenização, dever de indenização qualquer, por quantia certa, então o que rege é o 792 para a minha. Ok. Essa distinção. Bom, então, assim se decide, por maioria, vencido o juiz Vicente. Muito obrigado, boa tarde. Eu tenho muitos anos assim. Há um tempo que eu mudei meu posicionamento, mas eu votava nessa forma mesmo. Olha, isso enfraquece aí. Isso é... Enfraquece muito. Porque, na verdade, a questão, esse capítulo do CPC sempre foi pouco estudado. Ele tem um capítulo específico sobre responsabilidade patrimonial. Então, ele está dizendo o seguinte, você pode comprar e vender o que você quiser. Inclusive, a questão das empresas, a responsabilidade subsidiária é tratada nesse capítulo do CPC. Mas, especificamente diferente a essa matéria da fraude à execução, que é muito diferente de fraude contra credores, ele exige um tratamento diferenciado porque se trata do processo. Então, aí a consequência é mais grave mesmo. Agora, enquanto a gente não tiver um cadastro nacional e unificado, isso é complicado. Porque hoje em dia você não leva registro e nem passa uma escritura sem aquela certidão negativa de débito trabalhista. Tirada do BNDT mesmo, a pessoa tem que levar a certidão. Agora, se o sócio ainda não foi incluído no polo passivo, o nome dele não vai aparecer. E a localidade, porque o BNDT é do TST, né? Então, assim, se tiver uma demanda trabalhista na fase de execução, aí é que a fraude de execução fica enfraquecida pelo próprio cadastro. Porque tem que ser na fase de execução e inadimplida depois que o nome dele foi. Uma ação na fase de conhecimento que também gera fraude de execução? Gera fraude de execução, porque a pendência de uma demanda capaz de reduzir a insolvência, que possa reduzir a insolvência, ela não aparece no BNDT. Quer dizer, o adquirente de boa-fé, ele fica numa situação muito vulnerável. Mas aí hoje... Aí não fez essa distinção. Hoje você vai comprar um veículo, você digita aqui, nome da pessoa, vou comprar um veículo para minha menina. E o rapaz estava anunciando um carro num preço mais barato. Caso típico daqui. Aí eu entrei aqui, pensei, eu quero... O carro está em seu nome ou o nome da empresa? Ah, está no nome da empresa. Bem, como é que é o nome da empresa? CNPJ dele. E o nome do senhor? E o seu CPF? Digitei aqui, o Deus Google me mandou lá no EJUS e me relacionou mais de 30 ações que ambos tinham. Você falou, obrigado, o carro não me serve de preço nenhum. Então, hoje, não é desse jeito que a gente tinha... Por isso que nós analisamos caso a caso para a gente ver isso, porque não, aplicar assim, a objetiva, eu acho que pura e simples, em certas situações é dramático. Então, eu mudei meu posicionamento, porque eu via, desde que eu tomei posse como juiz, né, clássico, que era o de fraude objetiva, fraude de execução, proposta-ação, já não se cogita de boa-fé ou má-fé, né? É a chamada fraude objetiva. Mas esse processo,
Qual que é agora? Agora é o número 13 da pauta, 10.870, 2015, recorrente usina frutal, açúcar e álcool, e Luiz Roberto Pereira... É 7 da pauta, não? Não, agora é o 13, o 7 já foi. Agora é o 13. O senhor está falando por quem? Luiz Roberto. Pelo reclamante, excelência, segundo recorrente. Reclamante. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes pelo reclamante. Com a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma. Eu vou aguardar a sustentação oral para proferir meu voto, que esse processo tem um debate profundo nele, então... Excelência, nos traz à tribuna a discussão se o trabalhador era ou não ocupante de cargo de confiança. Entendemos nós que esse? Não. Ok, a usina frutal... 10.870, é isso? Isso. Agora a questão aqui, eu peço para o senhor... Da preliminar? Focar antes também, pode falar o mérito, mas a nulidade processual que o reclamante está arguindo aí pelo indeferimento da testemunha. Perfeitamente, excelência. O juiz em primeiro grau determinou que as testemunhas comparecessem independente de intimação. O reclamante pretendeu ouvir uma testemunha por meio de carta precatória, pedido esse que foi indeferido ao fundamento de que não foi arrolada no prazo legal. Ora, se o juiz determina que se vá, independente de intimação, já de antemão diz que não era para arrolar a testemunha. Chega na audiência, só precisa ouvir testemunha por carta precatória. O juiz indefere e, nisso, julga diversos dos pedidos improcedentes. Entendemos nós que houve, sim, cerceio do direito de produção de provas e que prejudicou muito ao reclamante. Mas, no entanto, excelência, caso ultrapassada essa preliminar, nos traz à tribuna a principal discussão, que é dizer se o reclamante era ou não ocupante de cargo de confiança. Entendemos nós que não. O juiz em primeiro grau entendeu que, em função do reclamante ter feito um pedido de compras e ter um padrão remuneratório superior aos demais empregados, ele era ocupante de cargo de confiança. Note-se, ele era um coordenador subordinado a um gerente industrial. Ou seja, ele fez um pedido de compras, ele não comprou. Ele não tinha padrão remuneratório maior que os outros empregados, tanto que pede equiparação salarial com empregados que ganhavam mais e exerciam a mesma função. E, principalmente, por estar subordinado a um gerente, exercendo a função de coordenador. E, caso ultrapassada a preliminar, esperamos que seja afastado o cargo de confiança e determinado o pagamento de todas as verbas decisórias, as verbas que foram indeferidas ao fundamento de que ele não teria controle de jornada, não teria direito a horas emitirem, não teria direito às horas intervalares, porque era ocupante de cargo de confiança. Sendo assim, excelência, reiteramos nosso pedido de declaração de nulidade por cerceio do direito de produção de provas, cerceamento de defesa, e, caso ultrapassado, que seja provido o recurso nos termos do voto, nos termos do pedido do reclamante. Mas antes, excelência, Suas Excelências falavam há pouco sobre um assunto e o adquirente de boa-fé, e aqui um depoimento me aconteceu exatamente em Nova Lima. Agora, a lei nova diz que, proposta a ação, podemos nós irmos e averbar a ação, a existência da ação trabalhista. Que o credor tem que ter esse cuidado para se caracterizar a má-fé na aquisição. Bem, diversas ações foram ajuizadas. O professor Vicente, e foi meu professor há muito tempo, apesar de não parecer de jeito nenhum, deferiu liminares para bloquear valores. O doutor Mauro achou melhor aguardar a defesa. E eu tentei averbar a existência da ação. O cartório de Nova Lima diz que não existe previsão legal. Ou seja, eu não consigo averbar a existência da ação. E hoje fui surpreendido com a notícia de que a empresa fechou a Georradar. Então, são centenas de trabalhadores ali, e eu acredito que vai desaguar tudo ali. Então, a questão do adquirente boa-fé hoje tem uma nuance com a lei nova, e que ela traz esses ônus para o reclamante da existência da ação, enquanto não existir ação de execução, e o cartório não nos deixa registrar. Bem, é só um registro, só um depoimento sobre o que aconteceu, para tratar sobre a nossa dificuldade hoje nas execuções. Reiterando totalmente o pedido do nosso recurso. Excelência, obrigado. Eu vou reanalisar esse processo, e então eu vou ficar adiado para a próxima sessão.
Perfeitamente, excelência. Muito obrigado. Com relação ao foro de Nova Lima, é só pedir a verbação para o juiz lá, que ele determina, viu? Pois é, vou fazer Beleza isso. da segunda. No caso da segunda vara, o dia já está à disposição do juízo. Obrigado, excelência. Ou então fazer reclamação correcional, porque o TJ tem ação sobre o cartório. Se tem uma lei falando que pode averbar e o cartório se recusa, tem que levar para a corregedoria do TJ. Não tem outra saída. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não tem mais advogado presente para sustentação oral? Não, Sustentação oral? do senhor, sim. Agora Ah, do não. doutor Vicente. Tá, então vamos passar para... Doutora Cecília também não, já foi, Não, né? agora é só do doutor Vicente. Então, doutor Vicente. É. TJE, doutor Vicente agora. É o número 14 da sessão doutor Vicente. O 14 é o 10.516/2015, recorrente mineração Morro do Sino Limitada e recorrido Paulo Afonso de Oliveira Rezende. Inscrita a doutora Natália Gomes Cabral pela reclamada. Boa tarde. Qual que é? Só um É o minutinho. número 14 da sessão Faz uma doutor anotação Vicente. aqui. Com a palavra o relator. Rejeita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e no mérito nego provimento. Inscrita para sustentação oral. É a doutora Natália Gomes Cabral de Almeida, pela reclamada. A quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais componentes desta colenda turma, uma boa tarde a todos, aos demais presentes. Trata-se de ação de cobrança formulada por um engenheiro. Houve um contrato em que se regulamentou a anotação de responsabilidade técnica pelo prazo de 2 meses. Ultrapassado esse prazo, houve uma combinação, um combinado entre a empresa e o recorrido, de que fosse mantida essa anotação de responsabilidade técnica pelo prazo de mais 2 meses, somente até dezembro. A princípio, é importante analisar que essa preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal ela tinha por objetivo exatamente comprovar que, a partir de dezembro de 2014, não houve nenhuma prestação de serviço pelo recorrido, nenhuma responsabilidade técnica, que, inclusive, houve a contratação por parte da recorrente de uma empresa para que essa empresa terceirizada fosse responsável pela segurança do trabalho. E, então, o que foi inviabilizado pelo douto juízo de primeira instância. Então, o que se requer em primeira análise é que seja acolhida essa preliminar de cerceamento de defesa por afronta ao artigo 5º da Constituição, tendo em vista que essa prova testemunhal ela era de extrema importância para comprovação ou não da responsabilidade do profissional envolvido, né? Ultrapassada essa questão, excelências, caso não seja acolhida a preliminar, no mérito da questão, é importante analisar que, em depoimento pessoal, o próprio recorrido confessou que a prestação de serviço para a reclamada recorrente foi somente até dezembro, né, e que, após esse período, sequer apareceu na empresa, não teve nenhum contato mais com a empresa, ou seja, jamais prestou algum outro serviço de responsabilidade técnica. E restou consignado também restou consignada a confissão dele, no sentido de que ele sabia
que a baixa da anotação de responsabilidade técnica era ato de sua responsabilidade exclusiva e que ele, inclusive, tinha ciência de que ele não precisava de nenhum documento da empresa para fazer esse procedimento. Tanto que, em junho de 2015, foi lá e o fez da mesma forma que poderia tê-lo feito antes, sem qualquer interferência da empresa, né? Então, decidiu ele, por bem, em notória má-fé, manter essa anotação de responsabilidade técnica até chegar ao ajuizamento da ação, né, pleiteando esses valores de todo o período como se responsável técnico houvesse sido, né, pela segurança do trabalho da reclamada. Então, o que é incontroverso nesse processo é que não houve qualquer prestação de serviços após dezembro de 2014, bem como responsabilidade técnica. Restou incontroverso também a ciência do recorrido no sentido de que era ato exclusivo seu a baixa perante o CREA e também a ciência dele de que ele não precisava de nenhum documento, nenhuma manifestação da recorrente nesse sentido. Então, o que se requer, Excelências, é que seja, com a devida vênia ao voto do ilustre relator, que não seja acompanhado esse voto com acolhimento do recurso, caso não seja afastada preliminar, né? Para que seja dado provimento e excluída a condenação. Analisando, por gentileza, também, caso seja reformada a sentença, o pedido de litigância de má-fé formulado, reiterado no recurso. Obrigada. O Vicente, deseja fazer alguma consideração? Sim, porque... Só um minutinho que fechou aqui, eu estou recolocando onde eu estava. Bem, com relação à preliminar, por nulidade, eu entendo que, após a coleta dos depoimentos das partes, e em face da prova, também a prova documental existente, o juízo entendeu que não havia outros elementos a provar em razão do teor daquilo que já constava. E, em razão disso, ele indeferiu a oitiva da testemunha. E entendo que isso fundamentado por ele nas provas que formaram o convencimento a respeito daquilo que já estava e já era objeto da discussão do processo, está previsto no artigo 370 do novo CPC e 765 da CLT, tendo sido devidamente fundamentada a decisão do juiz nesse aspecto, e a prova, a meu ver, já estava madura para apreciação da matéria. E a questão referente à comunicação do encerramento da prorrogação do contrato foi uma afirmação feita pela reclamada, o juiz trata disso na sentença, que eu transcrevo no voto, e ele ficou por um prazo de 3 meses e não houve uma comunicação, uma formalização da empresa no sentido de que comunicasse a baixa ou encerramento efetivo desta prestação de serviços, né, e que foi feita no seu interesse, cuja prorrogação foi feita no seu interesse. Portanto, o ônus de prova a respeito desta baixa ou desta comunicação deveria ter sido feito pela empresa, que não cuidou suficientemente no sentido de formalizar o ato, pelo que eu entendo que ela acabou gerando um direito à parte, que assim que percebeu que o contrato não continuaria, fez a baixa, mas isso deveria ter sido formalizado pela empresa, uma vez que houve uma continuidade do contrato após a formalização específica, por anuência da própria empresa. Vereadora Maria Cecília. Não, é o doutor Emerson. Ah, perdão, doutor Emerson. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Peço vênia, mas acompanho o relator. Eu também peço vênia, mas eu também estou acompanhando o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, Excelências. Boa tarde.
próximo é o número 30 da pauta, é o 11.409/2015. Recorrente César do Carmo e Samarco Mineração. Inscrito para sustentação, Dr. Herbert Amâncio dos Santos, pela reclamada. É o número 30. Com a palavra, relator. Abriu. Conheço os recursos ordinários interpostos, à exceção do recurso da reclamada, nos documentos por ela juntados sob os ID E35, 20, 57, 18, 11, 2, E0, 04, E81, E7, 85, 14, 7, F1, 85, 702, FE, 95B, 7F92, AB, 15, DC5, 900, 814D e 122 DB2F. No mérito sem provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar prescritos os direitos anteriores a 22/12/2010. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Nego provimento ao recurso ordinário adesivo do reclamante. Escrito para sustentação oral por Herbert Amâncio dos Santos. Pela reclamada, quem concedo a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais presentes. Com devido respeito ao voto do relator, a reclamada entende que, quanto ao pagamento das horas itiners, nos autos restou comprovado que o reclamante já recebeu esse valor, através de um acordo coletivo feito com o sindicato, retroativo aos anos anteriores a 2014. Restou comprovado, através dos contra-cheques, que hora sequer ajuntada, o reclamante já recebeu um valor retroativo aos últimos 3 anos, no valor de mais ou menos R$8.000. E mantendo o voto da forma que foi feita, ele será feito a reclamada pagar 2 vezes, né, a dupla condenação e o enriquecimento lícito do autor. E da mesma forma, os cartões de ponto anexados. O juízo de Ouro Preto, ao proclamar a sentença com devido respeito, analisou somente o documento dado pelo reclamante, um texto juntado, uma planilha, onde não há qualquer logotipo ou marca da empresa, e os cartões julgados pela reclamada comprovam que a Samarco utiliza o sistema por exceção, ou seja, qualquer marcação diferente da hora programada devia ser marcado. Dessa forma, entende a reclamada que deve ser reformado o voto e, consequentemente, a sentença para que seja considerado os documentos adjuntados, especialmente os acordos coletivos no referente às horas itinerárias, já que o pagamento foi devidamente comprovado. Obrigado. Doutor Vicente, deseja fazer alguma Sim, consideração? a questão do processo, ela envolve uma aplicação da pena de confissão em decorrência da revelia. E, em função disso, evidentemente, houve a preclusão da juntada da prova por parte da reclamada e a consideração de que os fatos são considerados verdadeiros. E isso gerou, evidentemente, o acatamento da tese obreira, né, e, no mérito, a insurgência contra a condenação ao pagamento das horas em TINE, afirmando que devem ser validados os acordos coletivos, não pode prevalecer. Também, no aspecto da alegação de quitação, né, a prova documental e as próprias convenções citadas que versariam sobre eventual compensação financeira. E isso não foi considerado, por isso o voto nesse sentido que eu mantenho na íntegra. Doutor Emerson. Pena da sustentação, acompanho o relator. Eu também peço vênia, estou acompanhando integralmente o relator.
Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator.